Exercício aplicativo de índices físicos do solo. Um solo apresenta γD igual a 16,2 kN por metro cúbico, γS igual a 26 kN por metro cúbico e SR igual a 88%. Determina o peso específico natural do solo, considerar γ da água, γW igual a 9,81 kN por metro cúbico. Bora lá resolver esse exercício? Bom, muito bem. Como a gente já fez aqui em outros vídeos, né? A gente vai escrever aqui no cantinho o que o exercício está nos informando. Depois a gente vai encontrar uma relação de índices físicos que relacionam a nossa incógnita com os índices físicos que foram nos dados, né? Então ele está pedindo aqui para a gente determinar o peso específico natural do solo. O peso específico natural do solo a gente chama de gama, né? Se você ainda não começou a estudar agora sobre índices físicos, não deixa de assistir os outros vídeos aqui do canal, que a gente tem um vídeo específico sobre definições de índices físicos, definição de índices físicos, relação de índices físicos. Então acho que vale a pena você assistir os outros vídeos e depois assistir a nossa playlist de resolução de exercícios aplicativos. Então o peso específico natural do solo a gente chama de gama. Então a gente vai encontrar gama em função, né, dos índices físicos que nos foram dados, né? Então, que são eles? O γD, ele falou que vale 16,2 kN por metro cúbico. O γS, que é o peso específico dos sólidos, né? O γD é o peso específico aparente seco, o γS é o peso específico dos sólidos, que vale 26 kN por metro cúbico. O grau de saturação, SR, que é uma relação de volumes, né? Ele falou que é igual a 88%. E ele falou que é para considerar o peso específico da água, γW, igual a 9,81 kN por metro cúbico. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos escrever aqui no cantinho, para a gente não esquecer, conforme nós já vimos em outros vídeos aí, o que significa cada um desses índices físicos que estão aqui entre parênteses, né? Então, a gente sabe que o γD, que está ali em azul, γD é o peso específico aparente seco, nada mais é do que a relação de peso de sólidos sobre volume total, né? A gente sabe também que o peso específico dos sólidos, ou γS, que está em verde, γS ele é dado por... γS é igual a peso de sólidos sobre volume de sólidos. O outro índice físico que foi dado aqui também é o grau de saturação. Grau de saturação, nós também já vimos lá no vídeo sobre definições de índices físicos. SR é a relação do volume de água existente no espaço formado pelos vazios, ou pelos grãos, né, que são os vazios ou os poros. Então é volume de água sobre volume de vazios, né? E por fim, o peso específico da água, γW, que é peso de água sobre volume de água. Então, esses são os índices físicos que foram dados aí no problema. Eu tenho que encontrar, então, gama em função desses índices físicos, né? Como a gente já viu aí em outros exercícios, né? A gente sempre parte da definição de gama. O que é gama? Gama é peso total sobre volume total. E aí agora eu vou olhar tanto o meu numerador quanto o meu denominador para ver se ele aparece nas definições aqui dos índices físicos que foram dados, né? Então vamos lá, gama é peso total sobre volume total. Peso total não aparece aqui na definição de γD, γS, SR ou γW. Então eu vou ter que desmembrar o meu numerador aqui, né? Eu sei lá na definição de índices físicos que peso total é peso de sólidos mais peso de água. Então eu posso escrever que peso é peso de sólidos mais peso de água dividido por volume total. Ele aparece aqui na relação dos índices físicos? Opa, ele aparece aqui na relação de γD. Então eu não preciso desmembrá-lo, né? Ele aparece aqui na relação de γD, não aparece na relação de γS, não aparece na relação de SR nem de γW, mas ele aparece na relação de γD. Então eu já posso substituí-lo, né? O que é volume total V?
é peso de sólidos sobre gama D. Então eu posso escrever que esse volume total aqui, ó, é a mesma coisa que peso de sólidos sobre gama D. Perfeito. Agora vamos substituir, né? Por que eu posso substituir agora? Porque peso de sólidos aparece aqui na relação de gama S. Peso de água aparece aqui na relação de gama da água. Então a gente já consegue só fazer as substituições, né? O que é peso de sólidos? Antes de a gente substituir, vamos aqui melhorar a expressão. Esse gama D que está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando aqui o meu numerador. Então eu posso dizer o seguinte, ó. Isso aqui é igual a gama D que multiplica peso de sólidos mais peso de água dividido por peso de sólidos, né? Eu só escrevi melhor aqui para a gente poder substituir e ficar mais fácil de visualizar, tá? Então, passei esse gama D que está dividindo, multiplicando aqui no meu numerador. Agora sim, vamos substituir, né? Peso de sólidos, a gente sabe que é gama S vezes volume de sólidos. Peso de água é gama W vezes volume de água. Então, como é que fica aqui minha expressão? Vai ficar assim, ó. Gama D multiplica, entre parênteses, peso de sólidos é gama S vezes volume de sólidos, mais peso de água é gama W vezes volume de água, VW. E tudo aqui dividido por peso de sólidos, que é gama S vezes volume de sólidos. Beleza, eu posso escrever essa expressão aqui da seguinte forma também, né? Vamos colocar aqui uma seta indicando que a gente vai continuar aqui embaixo. Vou continuar inclusive de outra cor aqui para facilitar a visualização. Vou aqui na cor azul. Então eu posso dizer aqui, ó, que gama é igual. Eu não posso escrever dessa forma aqui, ó, a expressão, ó, gama D que multiplica gama S que multiplica volume de sólidos dividido por gama S vezes volume de sólidos. Estou desmembrando aqui, né, a minha fração. Mais gama D que multiplica gama da água vezes volume de água. E aqui no volume de água eu já vou até substituir, né? E volume de água, ele aparece na expressão de SR. Eu sei que o volume de água é grau de saturação vezes volume de vazios. Então esse volume de água aqui eu já vou escrever, ó, grau de saturação SR vezes volume de vazios. Tudo aqui dividido por gama S vezes volume de sólidos. Então repare, eu escrevi a mesma expressão aqui de cima, desmembrando aqui a minha fração, né? Por que eu fiz isso? Porque ao fazer isso, aqui, ó, gama S corta, volume de sólidos corta, né? E aqui eu vou agora, bom, volume de vazio sobre volume de sólidos a gente já viu lá que é índice de vazios, mas ele não me deu índice de vazios, então eu vou ter que desmembrar ou o meu numerador ou o meu denominador. Por que eu tenho que desmembrar os volumes aqui? Porque gama D, gama da água e grau de saturação são valores que eu conheço. A minha incógnita aqui agora para eu chegar na expressão final é sumir com esses volumes. Se eu tivesse o índice de vazios, volume de vazio sobre volume de sólido já era o meu índice físico, já resolvi o problema, mas eu não tenho. Então eu vou ter que sumir com esses volumes. Ou eu desmembro o volume de vazios, ou eu vou desmembrar aqui o volume de sólidos. É mais fácil eu desmembrar o volume de vazios, que depois eu posso aumentando, abrindo mais a minha expressão para poder resolver o problema, né? Então como é que fica a expressão? Como é que ficou a expressão aqui depois que a gente fez esse primeiro desmembramento aqui? Então, escrevi de outra cor aqui, ó. Até então eu tenho então que gama é igual. Aqui ficou só gama D, né? Então, gama S cortei com gama S, volume de sólidos, cortei com volume de sólido, então ficou aqui, gama é igual a gama D mais. Aqui a gente vai desmembrar esse volume de vazios aqui, ó. O que é volume de vazios? É volume total menos
volume de sólidos, certo? Se é volume total menos volume de sólidos, então tudo isso aqui vai estar multiplicando volume total, dividido por γS vezes volume de sólidos, menos tudo isso aqui vezes volume de sólidos, dividido por γS vezes volume de sólidos. Não é isso? Então eu tenho o seguinte, ó, γD vezes gama da água, vezes grau de saturação, multiplica V, dividido por... escrevi um pouco mais aqui para ver se cabe na mesma linha. Então ficou aqui, ó, gama D, ficou antes da expressão lá, mais gama D vezes gama da água vezes SR, que multiplica V total, então fica gama D vezes gama da água vezes SR vezes V, dividido por gama S vezes volume de sólidos, menos gama D vezes gama da água vezes SR vezes volume de sólidos, dividido por gama S vezes volume de sólidos. Então eu desmembrei novamente aqui a minha fração, né? Ao fazer isso, o que eu posso cortar aqui na segunda parte, ó? Volume de sólidos. O volume de sólidos, eu posso cortar, né? E aí aqui, mais uma vez, né, a gente pode escrever o volume total apareceu e eu posso agora fazer com que apareça aqui no volume total o peso de sólidos, que é a relação de gama D. Então, como é que vai ficar a minha expressão aqui embaixo? Vamos abrir melhor ela aqui para poder conseguir enxergar. Então, eu tenho aqui que gama, até então, é igual a gama D mais... Então, como é que eu posso fazer aqui, ó? Esse volume total aqui, ó, eu posso dizer que esse volume total é peso de sólidos sobre gama D. Certo? Então, como é que fica? Gama D mais gama D que multiplica gama da água vezes grau de saturação vezes peso de sólidos. O gama D passa para baixo, dividido então por gama D vezes gama S vezes volume de sólidos. Menos, como é que ficou a segunda parte aqui, ó? Ficou gama D vezes gama da água vezes grau de saturação. Aqui cortou 1 dividido por gama S. A gente está quase finalizando aqui já a expressão, né? Por quê? Porque agora, novamente, eu posso cortar aqui, ó, peso de sólidos sobre volume de sólidos. Peso de sólidos sobre volume de sólidos é gama S. E esse gama S eu posso cortar exatamente o gama S aqui no meu denominador. Assim como esse gama D aqui, ó, posso cortar com esse gama D aqui, ó. Então, eu chego na expressão final, né, de gama, que vai ser igual a esse gama D aqui. Então, gama vai ser igual a gama D mais... Aqui ficou gama da água vezes SR, o resto tudo eu cortei. Então, ficou gama da água vezes SR menos... Aqui ficou gama D vezes gama da água vezes SR sobre gama S. Aí a expressão de gama em função desses índices físicos aqui, né? Então a gente utilizou aqueles passos, né, que a gente explica lá no vídeo sobre definições de índices físicos. Você verifica qual que é o problema, quais são os índices físicos que foram dados no exercício, coloca a definição deles no cantinho para que você possa ir desmembrando a expressão e no final você encontra a expressão. E claro, verifica a questão de unidade, né? A gente sabe que gama, a unidade dele é quilonewtons metro cúbico. Já que foi dado que tudo em quilonewtons metro cúbico, vamos dizer que a gama também vai ser dada em quilômetros metro cúbico, que é a relação de peso,
unidade de peso sobre unidade de volume, né? Bom, gama D é quilonewtons metro cúbico, gama da água quilonewtons metro cúbico, grau de saturação é adimensional. Aqui vai dar quilonewtons metro cúbico vezes quilonewtons metro cúbico dividido por quilonewtons metro cúbico. Então, também vai dar quilonewtons metro cúbico. Então, a expressão final aqui vai dar uma unidade de quilonewtons metro cúbico. Então, tá ok, a sua expressão está correta quando a gente faz essa verificação da unidade, né? Bom, se a gente substituir esses valores, então, vou até selecionar aqui para a gente passar para o próximo slide, né? Vamos copiar aqui essa expressão toda e vamos aqui para um próximo slide, onde a gente vai estar aqui partir e substituir esses valores, então, né? Então, substituindo esses valores, passar ela aqui para cima, a gente aproveitar. Então, a gente chegou nessa expressão geral aqui, né? Então, substituindo os valores que o exercício passou para a gente vai ter então que gama vai ser igual. Gama D, ele diz que é 16,2 kN metro cúbico, mais o gama da água, 9,81, e multiplica o grau de saturação, 88%, então 0,88, menos, melhorar aqui o 0,88, menos gama D, 16,2, e multiplica gama da água, 9,81, vezes grau de saturação, 0,88, isso tudo aqui dividido por 26, que é o gama S. Então, se vocês fizerem essas contas, vocês vão encontrar um peso específico natural gama de 19,545, né? Eu arredondei aqui, mas vamos colocar duas casas decimais. 19,45 kilonewtons por metro cúbico. Tá aí o valor de gama. É um valor coerente, já que o gama S é 26, o gama D é 16,2. Lembrando que de todos os valores de gama que o solo pode ter, o gama D é sempre o menor valor, o gama S é o maior valor e o gama é um valor intermediário entre eles. Então, gama D igual a 16,2, gama S 26 e um gama igual a 19,45 é um valor coerente para a gente poder comparar e verificar se a expressão que a gente encontrou de gama em função desses índices físicos estão corretas, né? Bom, o vídeo de hoje era sobre isso. Se você gostou, não deixe aí de curtir, compartilhar, deixar seu comentário, né? E claro, não deixar de se inscrever e ativar o sininho para receber outros vídeos como esse daí, perfeito? Bons estudos e até o próximo vídeo.